Recebo aqui o procurador-geral do município, Dr. Fabiano Ribeiro, e a secretária de Administração e Planejamento, Cristiane Cunha. 2 assuntos vamos tratar aqui. Um referente a lar de idosos e outro sobre projeto trata sobre previdência. Doutor Fabiano, primeiro, o assunto que me chama a atenção sobre o lar de idosos em Camaquã, houve a prefeitura contratou por contrato direitinho cláusulas para que um determinado lar de idosos prestasse serviço de acolhimento. E pelo que nós soubemos, essa empresa contratada não cumpre com o que foi tratado e a prefeitura toma unilateralmente a decisão de rescindir. Eu queria que o senhor pudesse explicar para nós como foi feito esse trâmite, o que foi descumprido e essa decisão da prefeitura, como se adequará daqui para frente. Bom dia, Fábio, bom dia, Diego, bom dia, secretária Cris, e a todos que nos ouvem. Pois esse assunto veio à tona ontem com alguns lamentáveis fatos que aconteceram ao final da tarde, e a gente tem que vir a público trazer a situação, a verdade. Trazer a verdade para cima dos trilhos, como diz o outro, porque se vendeu em determinado momento a possibilidade que a prefeitura teria rompido o contrato com uma empresa licitada simplesmente porque tinha encontrado um preço mais baixo em outro lar, em outra cidade. Isso foi relatado. Então, vem aqueles assuntos assim que largam de uma forma muito populista e que a gente lamenta profundamente, e que é a desinformação largada para a comunidade, que a gente tem que vir a público e trazer o assunto para o eixo. Bom, nós tínhamos lá, Fábio, lá na Rua Bagé, o lar que há muitos anos era municipal. E encontramos uma realidade lá de que o público-alvo do município, o município tem a responsabilidade de manter sob sua custódia, digamos assim, e também sob sua tutela, aqueles idosos que não têm nenhum familiar, que eles estão sem familiar, ou que, por decisão judicial, o familiar demonstrou que não tem condição alguma, tipo assim, tem uma vulnerabilidade muito grande. Porque é a obrigação da família de manter a pessoa. Exatamente. Bom, o que nós tínhamos? Um lar que tinha aproximadamente 35 acolhidos, e naquela situação muito ou mais da metade dos acolhidos tinha familiares. Então o que a gente encontrou lá, e eu fui um que capitaneei junto com o secretário à época perante o prefeito, dizer assim, parem um pouquinho, nós estamos competindo com a iniciativa privada, trazendo para dentro do lar do município gente que não é da responsabilidade do município, enquanto temos aqui outras casas privadas disponíveis para os familiares virem retirar e colocar dentro das suas casas. Além disso, nós tínhamos um volume muito grande de servidores, precisando de servidores em vários locais, e estavam ali alocados para cuidar de alguma coisa que não era de nossa responsabilidade. Então, tomou-se a iniciativa de comprar vagas. Licitamos e contratamos uma empresa. Para atender aquelas pessoas desprovidas de família ou de condições. Filtramos ali, mais de 50% foram chamados seus familiares, num processo que tinha ali a participação da assistente social, psicólogo, tudo feito num trâmite muito, muito criterioso. Com acompanhamento do Conselho da Assistência Social e o Conselho do Idoso. Pois bem, terminado o trâmite, contratamos uma empresa. Logo em seguida, já veio, passado um tempo, pedido de informação dos próprios vereadores, de um vereador especificamente, fez um pedido de informação extenso, questionando já a efetividade daquele serviço. Muito por conta aí, acredito eu, do ranço político, daquela coisa de ter se largado um asilo que era municipal, aquelas mazelas que sempre acontecem, que é normal, e vamos lá. Mas daqui a pouco veio alguma informação importante. Pois bem, desse pedido de informação, desdobramentos, denúncias no Ministério Público, fiz uma audiência há um tempo atrás, o próprio Ministério Público já me alertava, tem coisa errada lá, não tá legal. E a gente, porque tinha feito um contrato, queria dar tempo para a empresa se adequar, aquela coisa toda.
Mas, efetivamente, não encontramos ali, digamos assim, o prosseguimento da empresa no andamento, no rumo de adequação que precisávamos. Até que chegou um tempo atrás, recebemos algumas denúncias mais pesadas e tomamos a decisão. Não podemos manter os nossos idosos nessas condições. Sim. Pois o Ministério Público compactuou com a nossa atitude, formalmente numa ação judicial que foi movida pela casa, e dizendo que o município está agindo corretamente. E nós não tínhamos outra situação que não a de romper o contrato a bem dos idosos. Sim, Veja... Sim, eu queria lhe fazer uma pergunta aqui. Essa empresa não cumpre com as exigências do contrato com relação a quê? A que tipo de serviço que não estava sendo prestado, por exemplo? Bom, tínhamos os problemas de alvará sanitário que estava dando mais prazos e até aí, ok. Tinha que fazer adequações no prédio, aquela coisa. Isso não era o objeto porque entendíamos que poderíamos dar um prazo a mais. Mas aí começamos a encontrar, vou ler aqui parte do parecer do Ministério Público que consta também em nossos relatórios. O Ministério Público disse nos autos da ação judicial ontem: de pronto destaca-se que o Ministério Público tem recebido inúmeras denúncias de irregularidades praticadas pela impetente, expondo os idosos acolhidos à situação de risco. Ao contrário do que afirma a impetente, há elementos que demonstram não estar ela interessada no bem-estar dos idosos. Isso é dito pelo Ministério Público. Sim. Em 14 de dezembro de 2022, o agente signatário, ou seja, o próprio promotor de justiça, realizou vistoria em loco, ocasião em que observou várias irregularidades no local, como extintores de incêndios vencidos, geladeira com pouca quantidade de alimentos disponível para o pronto consumo, lixo acumulado nos fundos da instituição, ainda verificou-se falta de controle adequado dos medicamentos internos, técnica responsável não soube prestar as informações com horários de administração dos medicamentos de forma individualizada a cada interno. Importante estabelecer que três instituições, enfim, aqui dá uma pessoalizada que não é o nosso foco, né? A gestão administrativa da impetente é extremamente desorganizada. Por ocasião da inspeção, observou-se falta do controle adequado dos contratos com idosos internos, falta de controle de contratos de funcionários, falta de escala de serviço, falta de livro de registro de visitas e por aí vai. Ou seja, todas essas situações a gente já vinha acompanhando. Sim. Recebemos, então, semana passada, a informação de que tínhamos um médico deu um laudo dizendo que tínhamos 3 idosos com problema de desnutrição. A empresa até contesta que essa desnutrição seria por questões clínicas, mas nós não podemos ficar esperando e deixar os nossos idosos nessa situação. Sim. Se dá um óbito, e com a anuência da prefeitura fica pior ainda. Pior ainda. Pois bem, buscamos então realocar esse pessoal dentro do município de Camaquã. Sim. É histórico que o município de Camaquã está com problema de vaga. Aqui estou falando nas casas nas privadas, instituições privadas. Certo. E a prefeitura não mais tem ambiente, prédio público. A prefeitura está deslocando, está cumprindo, pagando para que esses idosos sejam colocados em outras idades. Construído. Os idosos que não têm família e que não há comprovadamente subsistência individual. É isso. Os outros que têm aposentadoria, essas coisas, têm retirada, aí é outra situação. Okay, tá bom. E que antigamente, indevidamente, estava num ambiente São público. Mais ou menos 15, 18 pessoas que tu tem que alocar isso em outras casas, é isso? Hoje nós temos 12. 12, tá. Hoje temos 12. Sendo que encontramos em todos os lares, as instituições de longa permanência em Camaquã, 3 vagas e ainda ficariam separados. Então encontramos uma casa que já presta serviço para o município de Itapes, que já presta serviço para o município de Arambaré, na cidade de Sentinela. Foi feita uma visita surpresa lá e vieram com muito boa impressão, com todos os alvarás disponíveis, toda a documentação em dia. E que disponibilizaria para a prefeitura 11 vagas. Então um desses idosos seria remanejado para o nosso albergue, sim, momentaneamente, até conseguimos uma vaga aqui, e os outros 11 seriam para lá. Então, promovemos as formalidades legais e aí na hora rompemos o contrato, é uma prerrogativa da administração pública romper unilateralmente o contrato. Já tínhamos, inclusive, estávamos com esses idosos dentro da van,
quando chegaram com uma liminar dizendo que era para suspender a questão do contrato, da rescisão do contrato, por conta, para que o juiz pudesse verificar se foi cumprido o devido processo legal para dar condições para a empresa se manifestar. Sim, protelaram. Okay. Protelaram. E aí? Bom, já designei lá uma procuradora. A doutora Arlene já está trabalhando disso junto à secretaria, já está verificando quais foram os procedimentos, puxando para fazer a defesa. O município tem que se manifestar agora. Não é a empresa lá que presta serviço que tem que comprovar que estava com tudo em dia. Porque o que nós temos que demonstrar em juízo, que trancou isso aí, foi estritamente uma questão de ordem, devido processo legal para a empresa. Nós até entendemos, assim, eu tenho uma manifestação pessoal e aqui não estou a discordar das decisões judiciais. Decisões judiciais são feitas para ser cumpridas. Que numa situação dessa, a prerrogativa do município tem que estar muito mais voltada à saúde das pessoas do que propriamente ao devido processo legal da empresa. Mas são questões legais e que a gente vai cumprir. Então os idosos tiveram que sair da van e voltar para casa. Voltar para casa. Pasme, e aqui eu não posso deixar de abordar um ponto, não quero trazer polêmica política para dentro disso aí, mas pasme, o mesmo vereador que fez as denúncias, que fez o pedido de informação, que coadunava os pedidos de informações com as denúncias dentro do Ministério Público, ontem gravava um vídeo em favor da empresa, porque aí então vitimizar. E pior, Fábio, e o que me deixou extremamente... Tornou a empresa vítima do assunto. Vítima. Ok. E me deixou extremamente indignado, Fábio. Isso um dia há de acabar, a população há de prestar atenção nisso daí. Abriu a porta da van e filmou os idosos que estavam lá dentro. Expôs ao público os idosos que estavam dentro da van. E botou isso na live? E botou isso em redes sociais. Agora, qual é a efetivo interesse de zelar pelo interesse dos idosos, colocando a figura dos idosos em público, misturando política e interesses, a personalidade dos idosos? Eu falo que tu mexe com uma população extremamente sensível e eu não sei, realmente não vi, vou olhar e se der eu vou convidar o vereador para vir se manifestar, porque eu vejo que esse assunto é extremamente denso. Porque só não vê quem não quer o problema que há dentro das casas geriátricas, aí das lares de idosos, quando tem pessoas te falando sobre problemas, não estou falando de maus tratos, de problemas de atenção, de alimentos, de coisas que acontecem, que nos passam, e que eu repasso, quando chega um assunto desse, repassei inclusive para o chefe da Vigilância Sanitária outro dia aqui na rádio, que uma pessoa... muito interessada no assunto, me passou e me fez uma denúncia grave sobre uma das casas que estava acontecendo lá dentro. E eu passei isso para frente. E ele me disse: Fábio, nós temos um problema denso, extremamente complicado com a situação de muitos idosos nessas casas que a família sequer acompanha, que a família sequer visita, e que essas casas estão absorvendo, inclusive alguns números maiores do que pode, sem as devidas contrapartidas necessárias para as casas funcionarem. E o município, se o município quiser abraçar tudo, criará um problema terrível. Então, isso, eu falei para o Fabiano sobre isso, e o Fabiano ficou até um pouco assim, chocado, porque a informação que me deram foi uma coisa extremamente delicada. E eu acho que quem faz a denúncia de um fato desses, e aí é o papel de vereador nesse assunto, ou do poder público fazer... é de entrar para dentro das casas e ver o que está acontecendo. E concordar ou não concordar com o tipo de atendimento que está dando. É responsabilidade do município exercer o poder de polícia sobre essas casas, e a gente não ignora o fato também, Fábio, de que temos a seguinte situação, jogando de forma muito transparente. As RDCs que largam aquele monte de regras que as casas têm que cumprir são extremamente densas. São regramentos densos mesmo. O município dá prazo e acompanha para que elas evoluam no sentido de regularizar aquilo que o município fiscaliza.
muitas vezes não evolui. Sabe o que o município faz? Interditou semana passada uma casa preventivamente por 90 dias, dizendo o seguinte: olha, ou tu entrega até 90 dias a regularização completa desses itens, ou tá interditado completamente. É o prazo que tu tem, inclusive, se tiver que entregar os idosos para os familiares. Agora, é responsabilidade do município o poder de polícia e é responsabilidade do município, reforço aqui para quem ligou o rádio agora há pouco, estritamente aqueles idosos que não têm familiares ou por uma circunstância de vulnerabilidade extrema que o próprio Ministério Público ou Defensoria Pública vai a juízo e pede a internação, o acolhimento deles por falta de cuidados, tendo familiares, mas tem falta de cuidados. Esse é o público-alvo de responsabilidade. Se o município hoje, digamos que fechasse 3 ou 4 casas aqui em Camaquã, teríamos um problema enorme, porque as vagas não existem na nossa comunidade. Pois é. Doutor Fabiano, eu acho que está bem explicado. A empresa não cumpre com as coisas, a prefeitura decide, só não acabou concluindo a sua decisão em função de uma liminar judicial que vai ser discutida. Então, a prefeitura permanece com a intenção ainda determinada de fazer a transferência sobre as alegações de que hoje não está sendo cumprido o mínimo do contrato exigido, é isso? Faremos uma contratação emergencial e dentro de alguns dias outra licitação para que tudo volte à normalidade. Deixando claro à comunidade, nosso interesse é preservar a integridade destes idosos. Bom, vamos falar o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo aqui, estou com a secretária da Administração e Planejamento, Cristiane, vamos bater um papo rapidinho sobre o assunto, sobre o projeto de lei que está na Câmara de Vereadores, que trata sobre a Previdência Municipal. Outro assunto importante que eu quero todos vocês aí. O projeto está na Câmara de Vereadores, já falamos aqui com o prefeito, com o procurador, falamos com vereadores, como é que está esse assunto hoje? Fábio, nós protocolamos 3 projetos que envolvem a reforma da Previdência. Certo. O primeiro projeto, que foi suspensa a votação, que vocês devem ter tomado conhecimento, ele é um que altera a lei orgânica. Este é o primeiro deles. E ele ainda está em tramitação na Câmara. Acredito que nas próximas semanas deve ir à discussão e votação. E após ele tem os outros projetos que são mais específicos em questão de idades, em questão de alíquotas. Eles já são mais pontuais, que são os projetos de lei complementar. Fábio, numa última vez que eu fui em uma mídia, eu havia comentado que não havíamos tido retorno por parte dos vereadores que estão na comissão da COF, quanto a alguma sugestão, quanto a alguma proposta que difere daquilo que nós entregamos na Câmara. Agora, nos últimos dias, recebemos sugestões dos vereadores e isso está sendo avaliado pela comissão que foi constituída para a elaboração desses projetos. Certo. Nós formamos uma comissão com 8 integrantes, sendo que desses 8 integrantes, 5 são servidores de carreira, assim como eu. Tá. Eu sou uma das participantes da comissão. E mais 4 colegas também são servidores de carreira. Esses projetos, Fábio, eu acho que é muito importante a gente deixar claro. Eles não são projetos que foram solicitados pelo prefeito para que fossem elaborados. Sim, nós ficamos sabendo já que é uma necessidade do FAPES de integração de capital, né? O FAPES, que é o Fundo de Aposentadoria da Prefeitura, ele tem um conselho que o gere. Sim. Esse conselho faz reuniões periódicas e isso foi apontado em uma última reunião antes dessa elaboração de que era de extrema necessidade que o Executivo enviasse à Câmara de Vereadores alterações que trariam, a médio e longo prazo, o benefício para dentro do Fundo de Aposentadoria. Sim. Porque hoje nós temos um déficit atuarial em torno de 700 milhões. Sim. Imagina, Fábio, é um fundo que já nasceu devedor. Traduzindo, ele nasceu devedor lá quando ele foi constituído e de lá para cá o município vem arcando com todos esses valores que lá quando ele deveria já contribuir para aqueles que foram inativados, eles não tinham um valor. E a prefeitura tem então a alíquota suplementar, que até hoje ela cada vez aumenta mais o percentual. E se esses projetos, Fábio, eles
tiverem ainda muita tramitação, tiverem muita morosidade, cada vez vai ficando pior para o Executivo. Já é sabido de todos que o Executivo não pôde conceder, neste ano, o reajuste anual da categoria. Não pôde fazer um plano de carreira para o quadro geral, que é previsto no plano de governo do prefeito. Assim como foi feito o plano de carreira do magistério, todas as outras categorias também anseiam muito por ter um plano de carreira mais adequado. O básico seja, no mínimo, enquadrado em um salário mínimo nacional. Só que hoje, Fábio, nós não podemos. O nosso índice de gasto de despesa com pessoal superou o percentual de 54%. Dentro da lei de responsabilidade fiscal, nós estamos totalmente vedados de todo e qualquer reajuste. Precisa isso aí. Cristiane, eu tenho um tempo aqui rapidinho para nós conversar sobre isso. O projeto está na Câmara. Eu tive, por parte dos vereadores da oposição, a informação de que eles apresentariam sugestões para que fosse avaliado pelo FAPES e também pelos vereadores da situação. Como é que está isso? Os vereadores apresentaram uma sugestão? Sim, eles agora, nos últimos dias, os vereadores que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças apresentaram, da Câmara, então, o que prometia. Que estão com a relatoria, apresentaram sugestões. O que ocorre, Fábio? Nós elaboramos os projetos de acordo com um estudo atuarial. Certo. Ou seja, foi terceirizado uma empresa que nos apresentou cenários que seriam os mais adequados. E hoje os projetos que nós protocolamos, eles ainda não resolvem esse déficit, eles amenizam. Então, toda e qualquer mexida ela tem que ser muito bem calculada para que a gente venha a surtir o efeito necessário. Mas o que eu pedi ao prefeito Ivo é o seguinte, que ele disse, se votar o primeiro projeto, nós sentaremos para discutir o segundo projeto. Mas tu está me dizendo que o cálculo já foi feito, então que as ideias que estão vindo agora não teria efeito ao contrário, traria problema e isso é ruim. Assim, Fábio, como é que funciona isso? Nós temos um estudo elaborado, certo. E dentro desse estudo que foi elaborado, que é o cálculo atuarial, nós tomamos a decisão de seguir por um dos cenários. Teriam outros cenários. Mas tu está vendo que politicamente não tem um cenário exato que a prefeitura quer. Ele tem uma certa flexibilidade para se discutir a respeito. E isso está sendo adotado. Essa discussão a respeito, os vereadores trazem a sugestão, o executivo vê o que pode ser flexibilizado e ainda tomado como uma possibilidade, mas isso tudo tem que ser muito bem analisado, porque nós precisamos surtir efeito. Mas eu digo o seguinte, eu conversei com vereadores da situação e da oposição. Os vereadores da oposição disseram o seguinte, se a prefeitura acatar, não vou dizer que seja na íntegra, né? Mas acatar sugestões no segundo e terceiro projeto, nós podemos endossar a aprovação do primeiro. A prefeitura aceitará a sugestão dos vereadores da oposição? Conforme foi apresentado, estão sendo estudadas. Foram 3 sugestões, doutor Fabiano. Foram 3 sugestões apresentadas que estão em fase de análise por parte dessa comissão constituída. Mas, até para complementar a fala da Cris, nos últimos dias evoluiu. Boa. Não, é interessante para a gente saber. Evoluiu, né? Tivemos uma conversa com o atuário, ele nos orientou aonde era viável, onde não era viável. Hoje estamos tentando uma reunião, ainda para hoje mesmo, com a comissão de orçamento para dar a resposta para eles e muito provavelmente estamos quase tudo certo que na segunda-feira encaminharemos o projeto da lei orgânica já para a primeira votação, porque são 2 votações. E aí o projeto onde tem sugestão dos vereadores entra como? Com emenda, como é que entra? Como é no projeto, no PLC 2, o nosso compromisso restaria afirmado no seguinte sentido, aquilo que restarmos ajustado na tarde de hoje, mandaríamos na semana que vem uma emenda retificativa, porque é no outro projeto, né? Entendi, e então o da lei orgânica vota a primeira e eles têm a garantia até a segunda votação, se as coisas não forem da forma que eles combinaram, vote contra. Pois olha, doutor Fabiano, eu acho sim, né? Eu acho, na minha opinião, que vocês estão no caminho certo de conversa, eu acho que é importante.
E se daqui a 5, 6, 8, 10 anos, né, o secretário, houver uma nova recálculo de atuarial que seja feito, o que nós não podemos é perder o momento de fazer agora, né? E eu estou com o programa encerrado já de 12 horas, mas é um assunto que nós gostaríamos de acompanhar cada vez mais sobre esse assunto. Perfeito, nós ficamos à disposição, Fábio, e eu acho que é de extremo interesse também dos servidores públicos entenderem o porquê que o município não está conseguindo fazer as concessões tão solicitadas e fazendo cortes de função gratificada, de convocação de horas extras de trabalho e, inclusive, Sim. levantamento de estudo até mesmo para uma possível demissão de servidores já estáveis. Sim. Caso a gente não consiga fazer essa redução do índice de gasto de despesa com o pessoal. Sim, entendi. Isso é um assunto muito delicado, mas ele precisa vir à tona porque é uma das prerrogativas que tem na Lei de Responsabilidade Fiscal.